né? A nossa parceria, graças a Deus, né, está sendo muito produtiva. As duas disciplinas se complementam, né? Elas se agregam mais valor ao conhecimento, né? Não só sobre risco, vulnerabilidade, desastres, mas também até mesmo ao contexto da aula de hoje, né? Sobre o uso das geotecnologias, como elas podem, de certa forma, beneficiar, né, para esses temas, né, em comum. E eu fico à vontade, realmente, eu peço para você, se por acaso eu passar um pouquinho do tempo, você me dá uma chamada mesmo, ei, velho, tá faltando 2 minutos só, enfim, ou então, já passou, tá, para poder, porque a gente gosta muito de falar, né, então, no final das contas, acaba extrapolando o tempo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né, para poder vocês verem a Desculpa, apresentação. rapidinho, eu tô gravando aqui, Oi. tá, professora? Tô Ah, gravando aqui, não sei se vocês vão gravar, eu tô gravando aqui. obrigada, André. Eu não vou conseguir gravar porque eu vou ficar falando, né? E acaba complicando aqui para mim. Então, se você puder gravar, ótimo, tá bom? Todos estão vendo a apresentação? Tá conseguindo visualizar? Sim, estamos Sim? vendo sim, Vivian. Tá, eu vou botar bem tela inteira mesmo, então não vou poder ficar vendo os chats, já que a gente vai deixar para o final, né? Para abrir os 20 minutos de perguntas, né? Bom, boa tarde a todos novamente. A minha contribuição hoje na aula da professora Cássia vai ser exatamente sobre esse tema, geotecnologias aplicadas ao risco ambiental. Eu sei que tem muitos alunos aqui que são alunos da minha disciplina, né, de risco e vulnerabilidade, e eu vou procurar ressaltar aquilo que eu tinha falado até na aula passada, né, na aula de terça-feira, focando mais sobre o uso do geoprocessamento, né, das geotecnologias de modo geral, e os métodos que podem ser aplicados para isso, né, para mapeamento de risco. Bom, os conceitos e aplicações do geoprocessamento, né, vários autores já vêm ao longo das décadas, aí, desde 1970 até hoje em dia, né, tentando montar um conceito genérico, digamos assim, para o evento. O geoprocessamento ele é considerado um conjunto de tecnologias, ou que a gente chama de geotecnologias, hoje em dia, né, de coleta, exibição, tratamento das informações espacializadas e o uso de sistemas, principalmente sistema de informação geográfica, com técnicas matemáticas de avaliação e sobreposição e análise de mapeamentos por computadores, né, computacionais, usando algoritmos matemáticos para chegar a tratar esses dados e transformá-los em informação geográfica. Então, esse conceito de rocha, ele se adequa bem a isso que a gente está falando hoje. Em consonância com esse conceito, né, você avalia hoje que o sistema de informação geográfica, como um dos mais poderosos instrumentos ou recursos, né, do conjunto geotecnológico, ele vem a colaborar exatamente com isso que a gente está precisando falar sobre hoje, né, que é a coleta, o armazenamento, a recuperação, transformação desses dados em informação geográfica. Então, hoje em dia não basta apenas visualizar, ou seja, usar o mapa apenas para olhar ele, né, visualizar aquele dado, mas sim fazer todo um conjunto de análise espacial para chegar a tomar decisões a respeito daquilo, né, daquela informação, daquele objetivo que a gente precisa ter, né, no nosso caso aqui, da análise ambiental voltada para a questão dos riscos aos desastres. Então, o uso das geotecnologias, principalmente do SIG, auxilia aos tomadores de decisão, né, a exatamente conhecer o seu ambiente geográfico e tomar essa decisão em prol da cidadania, em prol de todos os cidadãos que ali vivem, né, naquela situação. No caso, a gente tomando como base o risco aos desastres ou catástrofes. Então, muito além da aplicação do monitoramento e do uso de cobertura vegetal ou da terra, né, de um ambiente, você pode aplicar geotecnologias ou geoprocessamento exatamente para avaliar
tudo isso com relação ao risco de desastre, as vulnerabilidades, as fragilidades, as suscetibilidades do ambiente. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso na aula de hoje, alguns exemplos sobre essa utilização, né, não só dos fenômenos naturais, mas também aqueles que são potencializados pelo fator antrópico. Tá? Bom, o SIG ele pode se somar também, né, ao processamento das informações através das imagens de satélite, por exemplo. Nós vamos ver como é que isso é realizado, de que forma isso pode propiciar para o mapeamento de risco. Então, as características, as condicionantes ambientais, elas podem ser analisadas, avaliadas quanto à sua abrangência, ao tempo de recorrência, inclusive, né, não só a abrangência espacial, mas o tempo em que ela, ao longo do tempo, né, como ela pode ocorrer, né, vem ocorrendo. Qualquer tipo, né, de evento, de fenômeno, pode ser mapeado exatamente para conhecer melhor, identificar melhor todos esses aspectos, né, principalmente no caso do risco, né, dos aspectos físicos referentes a inundações, referentes a deslizamento de uma encosta, né, tudo isso, esses processos deflagrados em decorrências ou não, né, de eventos internos, né, da Terra ou até externos. Tá? Então, nós vamos ver que esse material, esse uso, né, desses recursos, como o sistema de informação geográfica, o processamento digital de imagens por sensoriamento remoto, eles também vêm auxiliar na prevenção, na mitigação, na construção, inclusive, de cenários ambientais para preparação para o risco, né? Aliados também, é claro, ao monitoramento, né, de todos esses eventos que vêm ocorrendo ao longo do tempo, os sistemas de alerta. Nós vamos ver que, inclusive, eu vou citar aqui sobre mapeamento participativo, que é uma coisa muito atual, que vem sendo utilizada desde a esfera federal, inclusive com o CEMADEM, né, que é o órgão do governo federal que vem trabalhando exatamente com essa questão de aliar, né, a construção desses cenários, a avaliação da abrangência dos fenômenos, o monitoramento deles e o sistema também de alerta, inclusive com educação voltada para essas comunidades. E até mesmo as respostas aos desastres, né, que tem que ser tomado pelos tomadores de decisão, que são as políticas públicas, né, e, claro, se você tem também esse mapeamento participativo, você associa também o conteúdo da cidadania, né. Então, podem ser realizados também com auxílio de... Alô? Tudo bem? Tudo certo? Eu acho que está tudo certo, né? Com auxílio do sensoriamento remoto, sim, como eu falei. Obrigada. Com auxílio do sensoramento remoto, do Sistema de Informação Geográfica, do GNSS, que são todos os sistemas de navegação por satélite, né, que você tem, desde o GPS norte-americano, GLONASS, russo, chinês, enfim, todos os sistemas de localização que existem por satélite, né, até os veículos aéreos não tripulados. Então, nós vamos visualizar isso um pouquinho a cada momento que eu falar aqui na aula. O mapeamento, então, dos desastres naturais pode ser usado o recurso do sensoriamento remoto, principalmente para a questão do monitoramento e do sistema de alerta. Nós vamos ver que o CEMADEM é especialista nisso, exatamente em utilizar satélites meteorológicos junto com sistemas de radar terrestre e também, claro, com pluviômetros, né, para avaliar os índices de chuva dentro de cada município, dentro de cada território abrangido pelo sistema do CEMADEM. Tá? Então, muitas vezes o monitoramento das imagens de satélites proporciona exatamente um sistema de alerta mais eficaz ou eficiente, né, também, para observação, não só observação meteorológica, atmosférica, mas também para a avaliação e o sistema de comunicação, né, sobre as tempestades, os incêndios florestais, os furacões, os vendavais existentes. Tá? Vivian, E as desculpa, a apresentação saiu. Saiu? A gente não está vendo aqui seu slide. Então, peraí, deixa eu tentar de novo. Deve ter tido algum problema.
impossível compartilhar, algum erro da tela. Vê se vocês estão vendo agora. Não, ainda não, professor. Ih, ela caiu. Deve ser alguma coisa na internet. Vamos aguardar um pouquinho. Para quem está entrando agora, gente, só para atualizar, como a gente já tinha combinado, né? Eu deixei uma aula gravada para vocês assistirem no feriado, na sexta-feira, que foi feriado do servidor. E na próxima aula, que seria hoje, a gente teria a participação da professora Vivian, com a palestra intitulada Geotecnologias aplicada ao risco ambiental. Então, a contribuição da professora hoje, né, está relacionada com o uso dessa geotecnologia no monitoramento, né, de desastres, nas medidas de prevenção, mitigação. Então, ela vai explanar um pouquinho sobre essas ferramentas, certo? E respondendo uma pergunta que eu vi inicialmente, né, que eu acabei não respondendo, que a professora já tinha iniciado a sua fala, né, então, enquanto ela estiver matando, eu já respondo. Nenhuma atividade, gente, vai ser reaberta, tá? O prazo é 1 semana, então fica atento à próxima atividade para fazer a seguinte, tá certo? Vivian, Olá. Voltou? Oi. Conseguiu voltar? Acho que Então, sim. Tá. Ele é muito estranho, porque eu estava falando normalmente e, de repente, sei lá, eu estava vendo vocês, mas vocês não me escutavam e nem escutavam vocês. Muito estranho. Alguma coisa do Meet aqui. Mas vamos lá, vou tentar de novo aqui compartilhar, tá? E vocês me falam qual foi o slide que parou, né, a minha fala, para poder continuar, tá? Foi nesse? Opa, desculpa. Foi nesse? Isso, foi esse aí mesmo. Então tá, deixa eu colocar aqui maior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aquilo que você me ensinou a fazer. Eu vou deixar o chat aqui, porque qualquer coisa eu fico vendo o chat também de vocês, para saber se teve algum problema, tá bom? Bom, deixa eu tentar aqui botar um compartilhamento melhor possível, para não ficar ruim para vocês visualizarem. Bom, voltando então aqui, tudo certo? Então, como eu estava falando, né, os desastres naturais, eles podem ser mapeados, né, usando o sensoriamento remoto, né, fazendo uso do sensoriamento remoto e, de certa forma, esse monitoramento, né, pode auxiliar também nos sistemas de alerta, como vem acontecendo, inclusive, com o CEMADEM. O CEMADEM vem utilizando não só os sistemas atmosféricos, né, de satélites atmosféricos, mas também radares terrestres, né, e até mesmo acoplando, associando, né, os dados dos pluviômetros para a detecção das tempestades, né, das condições extremas, né, de alerta, inclusive, das cidades em relação a esses problemas, né. Então, as imagens de satélites, os dados de radares meteorológicos representam, então, valiosos instrumentos para você observar, extrair informação, distribuir essa informação também, não só com relação à magnitude, mas, inclusive, também a tendência do deslocamento desses sistemas atmosféricos terrestres. Então, a associação de imagens de satélite, de radar, de pluviômetros, para o monitoramento e para a modelagem computacional desse sistema, possibilita, então, que você capacite, né, inclusive, os municípios, né, a defesa civil, os órgãos públicos e a população também, para essas questões ligadas ao risco de desastres naturais. Então, um exemplo disso, inclusive, eu deixei à disposição de vocês, que foi a professora Cássia que colocou lá no AVA, que é inclusive essa notícia, né, que saiu nesse jornal, nesse blog, né, Geospatial World, que fala exatamente da associação de satélites, como o NOAA, juntamente com o Google, para que essas informações sejam veiculadas rapidamente,
que o monitoramento, inclusive, também das informações por esse satélite possa ser mais eficaz, mais eficiente, com imagens também e informações mais rápidas, né? Então, a geotecnologia e o mapeamento de risco, ele vem auxiliando desde a cartografia digital, você realizar todo o mapeamento do risco geológico, geomorfológico de uma área, né? Você pode ter, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a DRM, né, o Serviço Geológico, né, vem proporcionando isso, um mapeamento de suscetibilidade a movimentos gravitacionais, e também de inundações, tá, de municípios dentro do estado do Rio de Janeiro. É claro que ele abrange também várias outras áreas do Brasil, né? Mas nós, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, temos isso à disposição, e isso também, esse recurso desses mapeamentos, são utilizados também pela CEMADEM para exatamente facilitar ou fazer um monitoramento melhor, né, da evolução de desastres. Tá? E isso gera também, possibilita a construção de modelagem de banco de dados por SIG, né, e ao mesmo tempo para planejar, né, ambientalmente, né, uma área urbana, assim como também auxiliar a tomada de decisão, né, exatamente para que os processos que estão acontecendo, né, de deslizamentos, de encosta ou de inundações, possam ser avaliados, né, inclusive pela Defesa Civil, para que haja uma intervenção direta nos momentos mais críticos. Tá? Então, aqui eu coloco até também um exemplo de cenário climático, né, de desastres, onde uma notícia, né, que os cientistas da CEMADEM, eles apontam também um aumento de risco de deslizamento e inundação do Brasil, usando projeções, ou seja, simulações computacionais para o Brasil inteiro, né, sobre a questão das projeções do aquecimento global e suas consequências dentro do nosso cenário nacional. Tá? Então, há um cálculo que eles estão fazendo de que o aquecimento global acima de 2 graus pode permitir também o aumento exatamente de risco de deslizamento e inundação. Tá? Então, eu coloquei aqui na minha apresentação, que depois eu vou disponibilizar para a professora Cássia colocar no ambiente AVA, sobre essa questão das mudanças climáticas, tá? Então, isso vai possibilitar vocês também a ter essa informação aqui dessa notícia. E, associado a isso também, ao sistema de informação geográfica, né, eu tenho também o banco de dados geoespacial. Tá? O banco de dados espacial, ele permite, de certa forma, que você consiga rapidamente processar os dados, né, você ter todos os planos de informação, né, toda a superposição, sobreposição dessas camadas, desses planos de informação, e o pesquisador possa, então, dominar todo o sistema, né, e gerar os índices, os índices, desde os índices pluviométricos, né, do nível de chuva de cada região, até criar o seu mapeamento de suscetibilidade, de vulnerabilidade, enfim, de riscos a desastres. E o exemplo também de uso da geotecnologia vem exatamente dessa possibilidade de somar esses recursos. Né? Eu falei do SIG com sensoramento remoto, com as imagens de satélite, mas você também tem o GNSS, ou o GPS, mais vulgarmente falando, a sigla norte-americana, né? Pode ajudar exatamente nesse reconhecimento das áreas mais vulneráveis. Você pode, utilizando o sistema de posicionamento por satélite, cadastrar, né, ver a localização geográfica de certas comunidades e ali verificar, inclusive, qual o nível de risco em que aquela população está dentro daquela área, que, inclusive, até o mapeamento prévio, né, anterior, pode ter detectado. Então, você, com base num mapa de risco, né, da probabilidade daquela área ser de alto risco, por exemplo, você pode chegar naquele local, verificar as situações daquele local, né, como aquela comunidade está vivendo, quais são as casas onde você tem um problema pior, né, de rachaduras ou de falta de infraestrutura, né, e promover as informações necessárias para que aquela área em que, de repente, já teve preternamente algum deslizamento ou alguma inundação, né, elas possam ser
fatores importantes, variáveis importantes, que somadas com outros fatores, como, por exemplo, situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, provinda de dados censitários, estatísticos, você consiga congregar essas informações e trabalhar com isso. Inclusive, você pode trabalhar com os VANTs, né, os veículos aéreos não tripulados, ou chamados vulgarmente de drones, né, que permitem um autodetalhamento dessas áreas onde está sendo feito o inventário ou o cadastro, né, daquela situação de risco eminente ou risco que já vem acontecendo em outras datas também. Então, são essenciais também os VANTs para a detecção dessas informações, para você monitorar essas áreas de desastre também, auxiliar, inclusive, até no resgate. Isso foi até utilizado na época do desastre, né, com relação oh, meu Deus, me ajudem aí. De vez em quando dá um socorro às vítimas de Brumadinho, né? Enfim, de todo aquele problema, né, das barragens, né, do deslizamento das barragens que aconteceu. Vocês estão me escutando? Alô? Sim, aqui escutando. Ah, tá. Sim, Beleza. Tá tranquilo. É que eu estou perguntando isso porque às vezes parece que não tem barulho nenhum, mas é porque vocês estão ficando em silêncio mesmo. Então, essa detecção, né, essas ferramentas auxiliam também no resgate, no socorro às vítimas, nas informações desses equipamentos ao salvamento, tá? Aqui é um exemplo, né, do uso dos VANTs, né, ou também chamado drones, mas também chamados de ARP, ou aeronave remotamente pilotada. Tá? Recentemente até eu participei de uma banca de dissertação do professor Tiago, né, em que ele fez um levantamento, né, das áreas costeiras com relação à parte geomorfológica. E ele usou drones, né, ele usou VANTs ou ARPs, e fez todo o levantamento dessas áreas, fez o sobrevoo, inventariou tudo isso, fez também todas as etapas que são necessárias, inclusive para você fazer o que a gente chama, né, de fotogrametria, ou seja, você utilizar essas fotografias, essas imagens, né, para gerar um mapeamento. E aí ele queria mostrar que os VANTs também são interessantes, né, para a utilização disso no mapeamento geomorfológico. Tá? Então, para você ver que vocês podem perceber que a utilização, hoje em dia, dos VANTs são amplas, né? Realmente é uma gama enorme disso, porque você consegue fazer um levantamento rápido, em escala de detalhamento muito, né, pequeno, ou seja, você consegue detalhar realmente uma área de uma forma cartográfica bem em detalhe, né? E aí você consegue também fazer esse levantamento expedito, inclusive com pouco recurso. Se for uma área pequena, você consegue fazer isso em poucas horas, né, de sobrevoo. Você tendo baterias, de repente, dependendo também da dinâmica de voo, né, da característica do drone, você consegue fazer isso em poucas horas. Tá? E, ao mesmo tempo, esse recurso te possibilita fazer um mapeamento, que é a modelagem digital de elevação, né, e essa modelagem digital dessa superfície, né, terrestre pode gerar mapeamentos diversos, como, por exemplo, o mapa de declividade, né, que é fundamental para a utilização em áreas de risco, por exemplo. Aqui vocês veem umas telas, né, exatamente do processamento pré-campo, né, que a gente chama, né, que exatamente é o plano de voo do VANT, né, do drone, esses pontinhos todos é a trajetória que ele faz até ele fazer o levantamento completo. Isso aqui é lá na Ilha Grande, a Vila de Abraão. Eu fiz o campo, né? Alô? Alô? Caramba. Estamos escutando, professor. Alô? Oi, desculpa. Oi, É porque tem horas que ele dá uma mensagem. Ah, beleza. Porque tem horas que ele dá uma mensagem aqui de que vocês não estão, ou seja, que a internet caiu, o sistema caiu, enfim. Desculpa, tá?
De vez em quando eu vou ter que fazer isso para poder saber se está tudo bem. Mas, enfim, então esse drone ele passa, faz o levantamento, aí depois você faz além desse levantamento de campo, do registro dessas imagens, né, você tem que pegar os pontos de controle dessas áreas e faz uma rotina, toda uma rotina de verificação de nuvens de pontos, de mosaico, né, de mosaicagem da imagem, ou seja, você vai agregando, né, somando os vários pedaços de imagem desse tipo de levantamento, e aí depois faz a modelagem digital da superfície e, finalmente, você processa isso e gera o seu mapeamento. Tá? Então, toda essa informação, no final, acaba gerando uma informação que você consegue tomar uma decisão, verificar o que está acontecendo naquela área. Tá? Então, a análise, por exemplo, se baseia em esses pontinhos todos aqui, esses quadradinhos que vocês estão vendo, exatamente são casas, né? São edificações feitas lá e por trás você tem a declividade, né? A declividade em graus dessa mesma área, demonstrando que a ocupação, inclusive, está... Bom, acho que agora... Saiu de novo. Saiu, desconectou. Vamos aí aguardar um pouquinho. Falhas técnicas, gente. Essa internet no Rio de Janeiro, no Brasil, né, de modo geral, né? Só não tá mais lenta que a contagem de votos da eleição dos Estados Unidos. É um sistema confuso, gente, lá, né? O Biden, ele tá com 264 deputados desde ontem. Eu acho que a galera que conta os papelzinhos dormiu, assim. Apagou, pessoal. Pedro, eu vou falar com ela para ver se realmente dá uma melhorada. Mas é o local onde ela tá realmente... a conexão não é muito boa. Eu acho que até o André também, pelo que eu tô vendo aqui, acho que saiu. Ele não pode sair não, professora, que senão eu perco a aula. Eu tô aqui. Gravando Aí, aqui. André? Ah, tá. Não, mas se você depender de mim, mas não também não, hein? Eu tô brincando, tá, André? Se inscreva no meu canal, todas as aulas agora vão estar lá. Com grandes monitorias vem grandes responsabilidades, André. Não deixem de curtir o like, colocar o sininho, toda sexta vai estar lá. Se inscrevam no canal, compartilhem nas redes sociais. O YouTube tá desmonetizando meus vídeos, não tá promovendo o meu canal, entendeu? É muito importante contar com a colaboração de vocês. Agora, nos meus vídeos. Tem que estar 2 inscritos no meu canal. É o discurso completo do YouTube. No meu canal ainda lá. Não tem ninguém? Não. Acho que só eu e meu pai. Gente, dá uma ajuda lá pro André, gente. Pelo menos seu pai tá inscrito. Eu não sabia que ele tinha um canal aqui. Se ele tivesse falado, se ele falou antes, eu não prestei muita atenção. Aí, cuidado que eu até o canal das aulas. Toda aula eu coloco um vídeo. Ah, tá, entendi. Aí, ó, André, o pessoal tá pedindo para mandar o link. Já não vai ter mais só um. Né? Mas é o canal da aula. Você pode pegar a aula, tá lá no AVO. Acho que agora vai demorar mais um pouquinho. Vamos aguardar. Alô? Oi, voltou? Tudo certo? Vocês perderam alguma parte? Não, de repente você saiu assim e perdemos a conexão com você. Ai, meu Deus, hoje tá difícil, hein? Tá difícil. Vocês estão vendo meu slide, não? Não, ainda não. Ah, então, peraí, vou tentar de novo, vamos lá. Vamos lá. Faz parte nesse universo, nesse mundo remoto, meu Deus. Esse mundo remoto que dá meia volta e meia, né? Vamos lá. Estão conseguindo ver? Sim. Conseguindo ver? Sim. Mas ela já estava no slide anterior.
Eu me lembro. Tava nesse? Isso, tava nesse. Ou nesse? Nesse aqui. Isso, nesse aí. Isso, então, aí... Professora, a Pois senhora não. está no slide de Ilha Grande. Isso, então, é isso aí. Beleza, obrigada, pessoal. Olha só, então, aí é o que eu estava falando, né, que o Vant, ele possibilita o mapeamento, o uso do processamento dessas imagens, né, por drone, né, possibilita exatamente você ter um monitoramento da dinâmica de um ecossistema, como, por exemplo, a Ilha Grande, em que aqui você tem as casas que foram mapeadas pelo drone, né, as construções, as áreas construídas, a cota de 40 metros, né, que é a cota, inclusive, que pega abaixo da cota 40 é a APA, né, da Ilha Grande, e acima da cota 40 é o Parque Estadual da Ilha Grande, inclusive, que não deve ter a possibilidade de ocupação, né, por ser uma área protegida de proteção integral. Mas, mesmo assim, em função disso, você tem ocupação aqui ocorrendo nessas áreas acima do parque, e também em áreas, inclusive, onde a declividade é acentuada, que é um dos fatores também de risco que contribuem para os deslizamentos de encosta, né, o movimento de massa. Tá? Então, de certa forma, essa tecnologia possibilita mapeamento desde o índice de risco, não só de movimento de massa, mas também de inundações de áreas. Aqui, esse é outro exemplo, é um artigo publicado no Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, tá? E que, claro, né, foi publicado, acho que, se eu não me engano, no ano passado, né? E teve esse índice aqui, que é um estudo prévio, que os autores se basearam, esse índice de risco demonstra que certas áreas em vermelho, né, da cidade são áreas mais suscetíveis, né, ou seja, são áreas de alto risco, né, para deslizamento ou para inundações, né, e as áreas de baixadas, né, onde tem esse problema de inundação é grande, e é um levantamento de drone, né, por Vant, e constataram realmente que o Vant ele é realmente um outro recurso, né, de geoprocessamento, de geotecnologia, que possibilita também essa monitoria da ocupação, do tipo de ocupação, uma análise aprofundada, né, da quantidade, da densidade populacional, né, ocupando em áreas de planície, de inundação, né, em margens de rio, né, e que são suscetíveis exatamente a esse tipo de risco, né? Além também de áreas de encosta, né? Onde tinha uma maior declividade também, passível também de definir como áreas de níveis, né, variados de risco, né? Desde o médio ao alto, e que prejudica essa própria população, tá? E aí o Vant consiga, então, possibilita todos esses recursos, né? Não só dos aspectos de um risco associado aos fatores naturais, né, como a suscetibilidade, o movimento de massa ou inundação, mas também aplicar isso em áreas urbanas para você também cruzar com outros indicadores, como, por exemplo, indicadores demográficos, populacionais, vigentes, inclusive, dentro da questão do uso do censo, né? Eu trago aqui mais uma contribuição de um outro artigo, né, publicado aqui, que fala sobre veículo aéreo, ou seja, o Vant, aplicado na análise de inundação em áreas urbanas. Então, foi todo feito também um levantamento por drone, numa mesma tipo de análise, né, também em áreas urbanas, onde ele quis também demonstrar, ao longo de um trecho de canal, de rio, né, de drenagem, as áreas loteadas, as ocupações que estavam às margens dele, que tinham um nível, né, de cruzamento de informações de perigo à inundação muito alto, né, o que geraria um mapeamento de risco. Tá? Além disso, trago outro trabalho aqui também, que eu considerei muito bom também, muito excelente, que inclusive está publicado na revista da UERJ, né, a GeoUERJ, a nossa revista, né, da geografia, análises em SIG para mapeamento de risco, tá? E esse já foi para o município do Rio de Janeiro como um todo, tá? Então, essa análise ele fez a respeito não só da vulnerabilidade social,
né, ao risco, né, de inundações e de deslizamentos, né, de encosta, mas também o risco ambiental. Tá? Então, ele pegou na dimensão de dados estatísticos e tudo mais, na dimensão socioeconômica, ele pegou dados do IBGE, né, as informações vigentes, os aglomerados também próximos a essas áreas, né, aqui desse mapa está muito pequeno, infelizmente, né, mas se vocês depois entrarem na publicação, vocês vão poder ver com melhor resolução, né, essas informações de como é que ele fez, inclusive, a metodologia para esse índice, né, que ele chamou aqui de índice de vulnerabilidade, né, falando de forma mais resumida, é um índice de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica da área, e aí ele conseguiu, e de risco, né, ambiental, e aí ele conseguiu, né, verificar, inclusive, qual a relação de bairros, né, de aglomerados e de bairros, de aglomerados dentro desses bairros, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Tá? E, claro, né, que constata-se, né, aquilo que a gente sempre associa, né, que a vulnerabilidade de uma área, né, pode estar associada também com os fatores de desigualdade socioespacial, né, de ocupação. E aí essa dependência espacial, inclusive a área urbana, até mesmo de acessibilidade com relação a chegar rapidamente ao local onde houve o desastre, né? Então isso tudo foi, de certa forma, inventariado por ele usando os sistemas de informação geográfica e a metodologia aplicada a isso. Tá? Então ele constatou, inclusive, que áreas de aglomerados subnormais que a gente está vendo na mídia o tempo todo, né, principalmente nas áreas litorâneas, como Favela do Vidigal, lá no bairro do Leblon, elas são realmente as que têm uma dimensão, apresentam uma dimensão de evidência dessa desigualdade socioeconômica maior. Né? Então, a gente pode perceber no mapeamento essas áreas em vermelho aqui na Zona Sul, né, onde realmente há essa propensão. E, é claro, a Zona Oeste, onde não tem uma infraestrutura, onde não tem também uma disseminação maior de aporte, né, de recursos públicos, né, para diminuir ou minimizar, né, de certa forma, os prejuízos, né, não só materiais, mas também de danos de vítimas, está cada vez mais havendo um aumento realmente desse padrão de risco, né, de faixa de risco, né, dentro dessas áreas, dessas zonas, dentro dessa zona oeste do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Seja porque são áreas de encosta, já começando a ficar densamente ocupadas, ou até mesmo por serem áreas alagadiças, áreas que têm um prejuízo, né, no aporte dos recursos hídricos, né, ali naquela região. E eu trago aí também um outro estudo, que eu já tinha falado até nas minhas aulas, né, que é o estudo da Kátia, né, que ela fez sobre a Serra do Mar. Ela pegou ali os municípios de Angra, Mangaratiba, claro que Rio Claro e Itaguaí também, mas ela quis mostrar principalmente Mangaratiba e Angra com relação aos riscos ambientais envolvidos ali na área. Aí ela pegou, para gerar esse risco ambiental, ela pegou risco social, risco natural, risco tecnológico, gerou esses mapeamentos, né, mapeamento de risco, usando geotecnologias. Ela pegou criou o mapa de fragilidade ambiental, inclusive segundo a metodologia do Royce, né, do Jurandir Royce, usando o método multicritério, de avaliação multicritério por SIG, né, a média aritmética, e tem a análise da média ponderada, a lógica FUSE, o método AHP, né, que são pesos, você pega pesos e notas para gerar no método multicritério a avaliação final das notas, tá? E a fragilidade ela demonstrou aquelas áreas onde tem a possibilidade de instabilidade da unidade ecodinâmica, né, ou seja, do meio físico ali existente. Além disso, o meio antrópico, ou seja, indicadores sociais, por dados do IBGE, e áreas de influência direta também do risco tecnológico, como zona portuária, zona turística, de infraestrutura energética, viária. E ela elaborou tudo isso, gerou o cruzamento dessas informações por SIG para gerar finalmente o mapa de risco ambiental. Tá? Então, essas informações
importantíssimas para você, com uma análise multicritéria. É claro que tudo também depende de ir ao campo, verificar se essas áreas realmente cotejar com a realidade, né, verificar se todas essas áreas são realmente mais instáveis, mais propensas a um deslizamento de encosta. Aqui, no caso, o risco natural dela, ela estava avaliando principalmente ao risco de movimento de massa. Tá? São importantes para você ter o mapeamento final. Tá? Então, ela cruzou essas informações, né? No caso, por exemplo, de dados de risco social, ela cruzou não só a infraestrutura, o saneamento, o estado crítico, né? A baixa renda, o número de moradores, né, com instrução e, dessa população ali vivendo na área, como também no risco tecnológico, ela pegou tudo que eram indícios, indicadores, né, variáveis, que demonstravam que dentro dessas áreas ali de bacias, né, de ocupação dessas áreas por algum tipo de empreendimento tecnológico, pode propiciar realmente algum tipo de risco, né, na situação. E esse foi o mapa final, né? Ela trouxe aqui, tudo em vermelho, são exatamente áreas onde você tem um risco maior, um risco maior ou deslizamento, no caso que ela estava estudando, deslizamento de encosta, né, ou de movimento de massa, e que, de certa forma, tem que ter maior atenção. Ela pontuou algumas áreas onde você tem que ter maior atenção, inclusive porque está se acelerando dentro do parque, né, dentro de uma área protegida também, esse risco. Né, ele está adentrando áreas do limite de proteção, né, e que trazendo também, de certa forma, risco à biota, né, à biodiversidade desse parque. Tá? Aqui é só para exemplificar as notas, né, que são dadas pela metodologia do ROS, né, de muito baixa fragilidade até muito alta fragilidade, e na análise multicritério, ela utilizou essas notas exatamente para fazer o cruzamento dos pesos de cada mapa, de cada um dos mapas daquela hierarquia, né, para verificar, por exemplo, é o mapa de declividade, que, né, dentro da hierarquia tem maior peso, né, para um mapeamento de risco. É o mapa no fator social, é o mapa mostrando as questões de falta de saneamento básico na área, ou a questão da renda social, né, dessa população. Então, toda essa hierarquização ajuda na análise decisória, né, na elaboração desse sistema decisório, na matriz, para você resultar nessa média ponderada. Tá? Então, é uma hierarquização mesmo. O método HP, inclusive, seja do ArcGIS, do QGIS, que são os softwares de SIG mais utilizados hoje em dia, você pode colocar ali no sistema, e é claro que ele tem um nível, né, de calibração que você tem que fazer exatamente para verificar se esses pesos para cada variável que você está utilizando vai ser realmente necessário e está de acordo com essa realidade. Tá? Então, você coloca lá os fatores, essa HP é uma metodologia do Saat, né, que inventou isso na década de 80, e a gente vem utilizando em vários trabalhos a respeito exatamente de mapeamento de risco. Então, porque você faz na matriz essa hierarquização entre as classes, né, de categorias, né, ou fatores, né, que você está avaliando de importância para aquele tipo, objetivo de mapeamento, que no caso aqui era o risco. Tá? E esse cálculo todo, essa média toda, ele vai também fornecer um índice de uma razão que a gente chama de consistência. Se esse índice de consistência ele chegar a um fator próximo a 1, você tem como calibrar essa matriz para que ele fique sempre abaixo de 1, o melhor possível, né? O índice menor possível, para que você consiga utilizar isso metodologicamente e dentro da média ponderada, e some e multiplique, né, com as notas de cada classe de cada mapa. Tá? Então, o índice, inclusive, aqui é um exemplo, né? Se você chegou a um índice de 0,09, né, claro que é abaixo de 1. Então, de certa forma, essa matriz que você fez está ok, está ótima, né, de consistência do seu sistema. Então, dentro dos valores de consistência, né, definidos pela HP, você define os pesos, aí você vai partir para, dentro da análise multicritério, para cada classe, você vai dar notas,
né? Por exemplo, o uso do solo, você vai dar lá a nota, pode ser de 1 a 5, com o mesmo critério do ROS, né? Ou de 1 a 10, né? De 0 a 10, enfim. Você vai dar nota para cada uma das classes e, no final, você vai fazer a média ponderada desses pesos com essas classes, tá? Então, as notas que você colocou para cada classe, né, elas vão se multiplicar na média ponderada com as informações que você obteve, né, do percentual, tá? Aqui um exemplo da HP no ArcGIS, eu estou passando um pouco rápido, tá, por causa do tempo, tá? Esse é um exemplo da HP, né, que é um aplicativo, é um plugin que você tem da HP no ArcGIS para você exatamente construir a matriz AHP e obter o resultado de cada peso de cada classe multiplicado pelos valores de notas que você obteve de cada classe de mapeamento que você utilizou, né, dos fatores que você utilizou. E aí você faz isso no que a gente chama de raster calculator, né, que é o cálculo do raster, né, que é utilizando também o ArcGIS ou o QGIS, né, que você faz para multiplicar todos esses fatores, esses pesos que você encontrou de cada classe e de cada nota na média ponderada. E aí ele realiza finalmente o mapa final. Eu coloquei também à disposição de vocês um trabalho, né, que eu pedi para a Cássia, que é um trabalho também de eu fiz a coorientação, né, dessa pessoa, né, de mestrado, que ela é da geologia, né, ela foi orientada pelo oh meu Deus, Francisco, né, e ele, na realidade, ela me pediu, né, na época, a Evelyn, ela tem formação em geografia, e aí ela me pediu para eu ser a coorientadora dela na época. Aí eu coorientei e ela fez isso, ela utilizou análise multicritério, usando ArcGIS, para ver as áreas suscetíveis a movimentos de massa em Teresópolis, né, dentro da bacia do Rio Paquequer. E ela, como vocês podem perceber, ela utilizou todos esses fatores aqui, né, essas variáveis, né, de influência dos condicionantes à ocorrência de movimentos de massa na área, que ela somou essas 10 condicionantes aqui, né, e ela fez usando a AHP, tá, e usou a média ponderada para cada uma das classes de cada mapa, né, ela fez também com essa base de 1 a 5, né, de 1 a muito baixo, 5 muito alto, né, e gerou o mapa decisório dela. Só que ela, não satisfeita para análise espacial, ela teve que reclassificar depois, né, cada mapa, né, que ela encontrou na avaliação da multicriterial, ela também sobrepôs o mapa de uso e cobertura vegetal e também colocou, né, porque vocês podem perceber que não tem aqui o mapa de uso, é um condicionante que está aqui, mas na realidade ela sobrepôs, tá? Ela fez uma sobreposição também para avaliar onde e que partes a alta suscetibilidade está dentro de áreas ocupadas, né, dentro lá da bacia. E, ao mesmo tempo, também ela fez uma outra coisa interessante, que era pegar um produto que foi de um trabalho realizado na época do mega desastre na região serrana, e ela pegou cada ponto desse mega desastre e fez um mapeamento cotejando também com esses pontos, né, de movimentos de massa na época do mega desastre de 2011. Tá? E aí ela pôde mostrar que o mapa dela de suscetibilidade a movimentos de massa estavam realmente com um percentual alto, né? Aqui ela botou aqui, cerca de 77% dos pontos de movimento de massa estavam nas classes de alta a muito alta suscetibilidade a movimento de massa, tá? Comprovando que a utilização da ferramenta de geoprocessamento realmente mostrou com esse mapeamento, né, de risco, né, mostrou exatamente que você consegue traduzir por mapeamento as informações realmente da realidade. Tá? Outro exemplo aqui, que eu também coloquei disponível, foram 2 exemplos, né, que eu fiz com minha orientanda lá de Minas Gerais, a Tayana, ela fez o mestrado e depois fez o doutorado comigo, mas isso aí foi fruto do mestrado dela. Ela fez também um artigo, né, que ela publicou comigo, né, mostrando a análise da vulnerabilidade dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual de Ibitipoca,
Tá? O Parque Estadual de Bitipoca, essa aqui, nessa corzinha assim, meio bege, né? E ela tem uma zona de amortecimento que abrange, se eu não me engano, 3 municípios, né, municipalidades, em que são áreas eminentemente mais rurais. Então, ela, de qualquer maneira, ela fez um mapeamento de suscetibilidade, mas também fez o de vulnerabilidade ambiental, porque ela identificou que, além da suscetibilidade natural da região a movimentos de massa, a erosão, isso estava afetando também certos vilarejos, né, certas áreas lá de Bitipoca, né, da região de Bitipoca. Então, isso estava causando também problemas, né, em função até de uma ocupação errada em áreas de proteção permanente, ou APPs. Tá? Então, ela fez isso também, ela pegou o mapeamento de vulnerabilidade e demonstrou que essas áreas ocupadas dentro de APPs também estavam comprometendo, né, e sendo ocupando, né, áreas que são de risco, né, exatamente de risco a deslizamentos, de encosta, inclusive a estrada, né, que você pega para chegar até o parque, né, ela é uma estrada rústica, ela é uma estrada não asfaltada, e por isso ela constantemente, em épocas de grande volume de chuva, ela está sendo interditada. Inclusive a população local perde até o contato, perde mantimentos, não consegue ter o contato com as áreas abastecidas das cidades por causa disso, né? Então você tem essa problemática. E o mapeamento participativo. Chego finalmente à questão que eu falei no início, né, da aula, sobre a questão do mapeamento participativo, que hoje em dia, né, o CEMADEM, por exemplo, está incentivando cada vez mais essa outra forma de você utilizar também o mapeamento, não só por SIG, né, mas também as pessoas a interagir mais com a informação, principalmente dos sistemas de alerta. Antigamente você pensava no sistema de alerta apenas numa coisa fria, uma sirene, num sistema em que a Defesa Civil ia lá e tentava resgatar depois do episódio que acontecia, né, do desastre. Agora está se pensando exatamente na mitigação, no prévio, né? Tem todo um sistema que vem desde do mapeamento, do monitoramento, da divulgação, da comunicação disso, até efetivamente, né, a trabalhar, né, comunitariamente com esse sistema de alerta. Tá? Então, você tem a possibilidade hoje em dia de usar geotecnologias para prevenção das áreas de risco de desastres, exatamente usando esse mapeamento com a comunidade, gerando essa informação com a comunidade. Aqui eu coloquei para vocês 3 links, né? São 2 artigos e um que é um vídeo produzido no sistema, pelo sistema de comunicatórios, né? Comunicatórios de alerta, né? Comunicatórios, eu estou ficando louca, comunitários de alerta, pelo Dia Internacional da Redução de Riscos a Desastres, né? Que aconteceu agora no dia 13 de outubro desse ano. Tá? Então, o vídeo mostra exatamente um debate entre integrantes do CEMADEM, mostrando toda essa lógica do sistema, desde o sistema de monitoramento por satélites, por radares, por pluviômetros, até como isso funciona lá dentro, né, como é que eles trabalham com esse sistema, e até as reuniões que eles realizam, inclusive, com a Defesa Civil e com as comunidades. Tá? Eu acho interessante também, porque eles colocaram, divulgado, esse trabalho, esse artigo na revista, né, produzido aqui pelo Merchesini, o Vitor Merchesini, que fala sobre exatamente isso. Né? São 2 trabalhos dele que eu coloquei à disposição, um de 2017 e outro de 2020, tá? Que também fala a respeito. A redução dos riscos do CEMADEM, você encontra no site, né, campanhas para prevenção, o mapa interativo, né, que você consegue visualizar todo o sistema de radar, de pluviômetros espalhado para o Brasil inteiro, é claro que muito mais pela região sul, sudeste e nordeste do país, né, você pode ver que nessas regiões tem muito mais fixa isso em função exatamente dos problemas, dos desastres que já enfrentamos, né, nessas regiões.
Existem seminários de educação, né, para redução de risco que eles fomentam, campanhas de aprenda a prevenir, e a cartografia social, inclusive com escolas, né, onde você ensina as escolas a traduzir todo aquele problema ligado ao risco, né, tudo que eles estão visualizando dentro das suas comunidades, nas escolas também, pela educação formal, né. É isso que eu queria passar para vocês. Desculpe aí os problemas, as falhas técnicas, né? Afinal de contas, internet é isso. Desculpa se eu me apressei mais no final, aí corri para poder dar tempo, porque o problema da falha interrompeu bastante aí a dinâmica da aula, né? Talvez. Cássia, sou todo ouvidos. Muito bom, muito bom, muito boa contribuição, né? Até no meu caso, aprendi várias coisas também que eu não sabia, incluindo, né, o uso mais acentuado do drone, né, como um recurso aí que está cada vez sendo mais utilizado, né? E a gente começa a ver as potencialidades desse recurso, né, através desses trabalhos, dessas pesquisas que estão sendo feitas na nossa própria universidade, e é um recurso que está aí cada vez mais disponível, né, em termos de barateamento do recurso, e que está permitindo a gente gerar aí bons resultados, né, em termos de pesquisa. Então, eu acho que é uma grande contribuição, acho que nesse sentido mostrar, né, essas potencialidades, mostrar também aos alunos, né, a possibilidade de N metodologias, né, como você demonstrou algumas, de análise multicritério. Parece que é uma coisa muito difícil, mas a gente tem muitos geógrafos realizando esses trabalhos. É trabalhoso? Porque são muitos elementos que você tem que abordar simultaneamente, mas os resultados são, assim, fantásticos, né? Quando você vê o produto final, realmente você sente que vale a pena, né? Todo aquele trabalho que está por trás, que é muita coisa, muita informação, né? Um trabalho realmente estatístico, um trabalho com uso de SIG, né? Mas que realmente gera um produto muito, muito rico, que pode, inclusive, contribuir, como eu falei para vocês nas outras aulas, para o CEMADEM. O CEMADEM ele também capta esses trabalhos das universidades, além de outros órgãos, né? A utilização de dados também é captada nas universidades. Então, a gente também contribui nesse sentido com metodologias, né? Isso. Então, a nossa participação também é fundamental. Agora mesmo, esse último que eu falei, que é uma premiação, eles dão uma premiação, eu acho que eles aumentaram o prazo agora do envio de quem quer concorrer. Pode concorrer órgão público, universidades, né, estudantes, alunos, né, de universidades, escolas, né, e cada um tem uma premiação, né, recebe pluviômetro, né, recebe uma estação, acho, de pluviômetro. Aí tem vários níveis, né, de premiação, né, tem troféu, enfim, né, uma parte simbólica e ao mesmo tempo também para incentivar a pesquisa, né, a geração de pesquisa nessa questão do risco. Eu achei muito interessante isso, que essas propostas que a CEMADEM vem trazendo, né, porque isso vem de encontro com a questão das cidades resilientes, né, da proposta mesmo de você tentar colaborar, né, com a questão dos riscos, né, para prevenção, para toda essa sistemática que a gente vem falando sobre os riscos a desastres, né, no Brasil inteiro, né. Então, gente, eu sei que o horário, né, a gente já está praticamente no limite, mas é claro que se tiver alguém que tenha outra aula, não tem problema, mas quem quiser fazer alguma pergunta, professora, a gente ainda tem aí alguns minutinhos, né, ainda quem estiver disponível de permanecer ainda mais um pouquinho e quiser tirar alguma dúvida, alguém? Fica à disposição. E aí, pessoal, meus alunos também. Vamos lá, galera! Vamos lá. E aí, vocês não imaginam, de repente, um lugar onde você... Eu vou fazer uma pergunta para eles, pronto, vamos inverter o processo. Vocês não imaginam o lugar onde vocês vivem, né? Dentro da cidade do Rio de Janeiro, os bairros, né? O bairro onde você vive. Vocês já tentaram imaginar
alguma forma de vocês contribuírem, trabalharem também com essas ações, ou já viram, né, de repente, ações voltadas a isso, né, a questão de, não só de alerta, né, dos desastres, mas também de ações mesmo voltadas a minimizar ou até mesmo a ajudar, né, nessa questão dos desastres, desde o deslizamento de encosta até as áreas inundáveis, né? Vocês tragam aí a contribuição de vocês também, o que vocês já perceberam no bairro de vocês, vocês já visualizaram alguma vez alguma atitude assim, algum exemplo desse, enfim. Vamos lá. Ninguém tem nenhumzinho, exemplozinho, ou tem visto alguma coisa? Essa minha dissertação. Ei, André, vamos lá. Acho que eu vou colocar essa minha dissertação. Vai colocar isso na dissertação? Não, o Semadem tem um projeto de educação muito bom, que eu coloquei na minha monografia e fiz depois um artigo sobre isso, né? Que ele entra na escola mesmo e faz um projeto com ensino fundamental e ensino médio. E aí tem várias escolas que ele trabalha com isso. Eles trabalham até com a questão assim, por exemplo, eles dão dicas, lá no site dele, eu coloquei isso na apresentação, tem uma parte lá do educação, né, um link de educação lá do Semadem, muito interessante. Educação. Isso, Semadem Educação. Eu cheguei a entrar em contato com a coordenadora lá, aí ela me explicou entrou? direitinho. Então, isso é legal, gente, eu acho que vocês poderiam um site, uma proposta mesmo, né, para a Cássia, para a disciplina da Cássia, entrar no site do Semadem e ver exatamente essas propostas educativas, né, em sala de aula. Eles têm muitos exemplos, inclusive, de exercícios que podem ser feitos com os alunos em sala de aula, né, até sobre, por exemplo, bacias hidrográficas, né, como é que funciona o funcionamento da bacia, como é que você pode utilizar o Google Earth até para mapear o seu bairro, a sua área da bacia, né, para ver onde está acontecendo inundação, onde está acontecendo deslizamento de encosta. Isso é muito interessante, né, você trabalhar na educação formal, né, com os alunos de escola, né, de ensino fundamental, né, médio também, como também vocês, universitários, né, trabalharem com isso numa proposta de ensino de extensão, né, extensionista, né, a professora Cássia aí deve ter também, né, projeto de extensão envolvendo essa questão. Então, acho que seria interessante vocês se envolverem. Alguém tem uma proposta aí, alguma coisa a falar? Alô? Tem uma questão ali, professora. Oi, desculpa. Peraí, deixa eu ver ali. No caso do uso... esse, né, Helena? Né? No caso do uso de drones, qual o formato da informação gerada? Nuvem de pontos? Você indica algum software para o tratamento desses dados? Sim, na realidade é o seguinte, né? Talvez porque eu tive que correr, né, na explicação, ali no slide até fala de forma até resumida também. Na realidade é o seguinte, você faz um plano de voo, tem um software chamado Drone Deploy, né, onde esse Drone Deploy, esse software, você coloca no seu celular, né, porque inclusive o controle remoto do drone, né, você vai acoplar o seu celular nesse controle remoto e você vai sobrevoar com ele. E aí você pode fazer esse plano de voo com o Drone Deploy, que ele associa ali a imagem de satélite. Né? Então você faz um plano mesmo, você coloca uma área, delimita uma área, ele faz esse sobrevoo baseado nessa área que você delimitou. É claro que você tem que verificar ali, isso o software faz para você, né? Verificar o tamanho da área e o tempo que vai ser feito aquele imageamento, porque senão você vai ter que, inclusive, trocar a bateria do drone, tá? Porque tem baterias que funcionam a 20 minutos, 30 minutos, depende muito do tipo, da marca do drone que você está utilizando, né? E aí você, fazendo esse plano de voo, ele voando, eu não sei se vocês lembram daquela imagenzinha que tem lá os pontinhos, né? Aqueles pontos, na realidade, são as imagens, a área da imagem, e cada imagem depois é mosaicada, junta, né? A nuvem de pontos, na realidade, o número como é que eu vou explicar? É a imagem que está sendo formada para depois gerar a modelagem digital de elevação e do terreno, tá? E isso é processado em outro software. A Agisoft,
Agisoft é uma empresa, né, que trabalha com esse software, né, de tratamento ou de fotogrametria, né, se você preferir usar essa palavra, né, que é mais científica, né, de tratamento dessas imagens de drones. E aí, com isso, você consegue processar essas imagens, criar essa modelagem, né, através da nuvem de pontos, enfim, de uma série de processamento que você faz, até chegar ao mapeamento final, inclusive o mapa de declividade, que você também pode gerar a partir dessa modelagem digital, tá? E aí, com esse mapa de declividade, você pode juntar com vários outros mapas, como eu falei, das outras metodologias, né? Você pode usar o mapa de solos, pedológico, um mapa de chuvas, né, pluviométrico, da região. Enfim, você pode gerar os seus planos de informação, né, além do mapa de declividade, pode fazer o de geometria de encosta, né, uma série de outros mapas, né, para você gerar o teu mapeamento, de repente, para suscetibilidade a movimentos de massa, né, a deslizamento de encosta, né, se é o teu foco principal de estudo, né. Isso é um exemplo com a parte física, né, a parte do mapeamento, né, de dados bióticos e abióticos que você está utilizando ali, tá? Aí você pode acoplar isso aos dados socioeconômicos, enfim, aí verificar a vulnerabilidade daquela área também. Não sei se eu fiz claro. Acho que seria legal escrever o nome do programa aqui no chat. Tá, Agisoft, e o Drone Deploy é para voo. Drone Deploy. Para voo do drone. Tá? Bom, tem a Carol aqui também. Eu sempre pensei em fazer minha monografia sobre esta questão de risco e vulnerabilidade aqui na área onde moro. Anil Gardenia Azul. Mas é uma ideia que vai e volta, por medo de não conseguir. Você consegue sim, Carol. Primeiro, porque penso que já devem ter estudos sobre, né? E segundo, por não dominar muito SIG e geoprocessamento. Realmente, são duas coisas, né? Você tem que ver realmente se tem bases de dados já mapeadas, provavelmente sim. Você tem, por exemplo, da cidade toda do Rio de Janeiro, tem um mapa de suscetibilidade desculpa, porque eu estou com uma cachorrada aqui, suscetibilidade a movimento de massa feito pela GeoRio, em 2010, tá? Mas, aliado a isso, você também tem o da DRM, né, do Serviço Geológico do Brasileiro, que tem na internet, você pode buscar lá colocando DRM, né, DRM, colocando lá mapa de suscetibilidade a movimento de massa gravitacional e inundações, tá? E aí você tem do Brasil, grande parte do Sudeste já foi mapeada, e municípios como Rio de Janeiro, tá? Então você pode pegar esses mapas, usar esses mapas, porque eles estão em dados vetoriais, né, em shape, arquivo shapefile, que você pode abrir no ArcGIS, pode abrir no QGIS. Claro que aí você vai ter que ver qual é o teu enfoque principal. Se você vai tratar da vulnerabilidade, de repente, não é só esse aspecto físico que você tem que considerar. Como eu falei, tem que também considerar os socioeconômicos. Aí você tem um grande problema, que o censo demográfico do Brasil, né, foi feito em 2010, o último. O atual ainda não foi feito, né? Na realidade, a gente nem sabe quando vai começar. Por causa da pandemia, ele foi paralisado, né? Inclusive, vocês, alunos, tinham chance, inclusive, de trabalhar nesse censo, né? Porque eles estavam angariando exatamente universitários, ou pessoas que já tinham graduação, né? Ou até pós-graduação também. E aí, resultado, né? Você não tem um mapa atual, você tem um mapa de 2010, né? Mesmo os aglomerados subnormais que você tem lá, um mapeamento, uma informação, mas mesmo assim, né, ou dos setores censitários do levantamento da contagem, né, mesmo assim não tem para tudo, né? Então você tem um buraco aí nessa questão socioeconômica, por enquanto, né? E aí o que acontece é o seguinte, que tem muita gente fazendo mapeamento agora de percepção ambiental. Né? A percepção ambiental veio a contribuir um pouquinho com isso. Meio que usar, como eu falei para vocês, esse mapeamento participativo, atrelando
ao que as pessoas que vivem ali no lugar estão sentindo. Será que elas conhecem realmente? Eu perguntei para vocês isso agora, não foi? Vocês sabem algum evento que aconteceu no bairro de vocês, de risco de deslizamento, de inundação? Aí vocês ficaram fazendo aquela cara, alguns de vocês, talvez, né, porque eu não estou vendo, né, fazendo aquela cara de paisagem, não responderam nada. De repente tem, mas vocês ainda não notaram, ou não tiveram a percepção, né, aguçada para esse nível. E aí, alguns trabalhos vêm colocando isso, que na hora que você faz esse inventário, vai lá na comunidade, procura, pesquisa, vê se realmente elas sabem o que é, né, um problema ligado à inundação ou a deslizamento, o que é isso? Será que elas passaram por isso? Ou passaram, ou elas têm medo, né, inclusive de sair dali porque eletrodomésticos são roubados, a casa dela é assaltada, e ela prefere ficar ali suscetível ao risco do que sair da casa e perder tudo que elas conquistaram, né? Então, muita dessa percepção está sendo feita hoje em dia nesses trabalhos. Aqueles 2 que eu falei para vocês, daquele cara, do tal do Vitor, né? Que é lá do Semadem, ele produziu sobre isso, ele fala sobre isso no trabalho de 2017, ele fala da questão de chegar nas comunidades, tentar fazer um mapeamento participativo com a comunidade. Você já viu? Viu deslizar onde? Você viu cair a encosta aqui? Afetou alguma casa? Aí vai lá e mapeia. O próprio jovem faz o mapeamento, o adulto faz o mapeamento, colabora. O jovem é mais afeito a isso, né? Inclusive a geotecnologia do celular, né? Porque o celular hoje em dia tem GPS. Né? Então você vai lá com o celular e vai lá, mapeia, usa aplicativo para mapear, e eles até o Semadem estão desenvolvendo aplicativo também para isso. Eles desenvolveram há pouco tempo um aplicativo para seca, né, que está sendo utilizado para áreas de regime hídrico, né, e problema com a seca. Então, vocês podem, de repente, vocês são o futuro, né? Vocês estão com a faca e o queijo na mão, são geógrafos, mas de repente tem algum de vocês aí que gosta da ciência da computação, gosta de criar aplicativo, e de repente desenvolve um aplicativo que sirva para a própria sociedade, para combater exatamente essas áreas de risco ou de impactos ambientais negativos que a gente está sofrendo a cada dia. Tá? Então é isso. Bom, fico à vontade. Bom, Lívia. Inclusive, eu oriento 2 alunos com esse tema de percepção de risco. Né? Tá uma vendo? No Rio das Pedras e uma na Grande Tijuca. E já oriento, né, co-oriento um outro aluno que trabalha na região serrana. Que bom. Né? Então, tem se ampliado bastante esse tema. Exato, é isso aí. Né? Eu fui procurada recentemente. Tem incentivado também essa linha de pesquisa. Essa premiação é por isso mesmo, porque eles incentivam. E eu estou agora recentemente, veio me procurar o Bruno, não sei se ele está aqui, né, assistindo, não estou conseguindo ver aqui, mas o Bruno me procurou para exatamente orientá-lo na disciplina lá de risco, né, na monografia dele também, com essa visão, mais do mapeamento participativo. Né? Ele se interessou, ele falou assim, professora, aí hoje até tive uma reunião com ele mais cedo, conversei com ele, né, troquei ideias, mostrei o que ele poderia, porque ele estava com uma visão muito ampla, né, ele queria tudo. E aí eu disse assim, calma, peraí, teu sistema de análise está muito amplo realmente, vamos determinar. E ele, como mora no centro da cidade, numa área que tem isso, tem esse, né, de comunidade, né, que tem esse problema, e já foi, inclusive, abarcada por esse sistema lá da Semadem, né, de avaliação. Agora a gente não sabe como é que está, porque tem um problema também da violência, né? Então esse é um problema sério, porque às vezes o pesquisador não consegue chegar ali se não tiver apadrinhado, entre aspas, né, com um membro da comunidade, né? Que esses membros da comunidade, esses líderes, né, acabam facilitando um pouco a nossa vida, né? Então tem que se atentar a isso. Lá na região serrana nem tanto, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro é problemático, né? O Rio das Pedras, talvez o teu orientando está sofrendo isso, né? Tive que ir junto. Ó, caramba, casa. Mas foi antes da pandemia até. Pois é. Mas é isso, Cássia. Fico à disposição aí de vocês, que vocês quiserem
sempre, não só aqui na sua aula, mas extra aula também. O que vocês quiserem perguntar, a gente vai trocando informações. Muito obrigada, Vivian, pela sua participação. Agradeço a todos também que permaneceram aqui até o finalzinho. E até o nosso próximo encontro com desastres geofísicos, né? Que é um tema também, né, muito pertinente para a gente aqui do Rio de Janeiro. E agradecer também ao André, né, ao Gabriel, que está sempre ajudando a gente aí, né? E até o próximo encontro. E Vivian, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição hoje. Foi de nada, muito imagina. Bom. Eu te mando depois o PowerPoint aí da apresentação para você colocar lá disponível para eles. Tá bom? Ótimo, perfeito. Até Tchau, mais. gente. Até mais. Beijo, André. Obrigada de novo aí. Tá, até mais. Tem tarefa essa semana? Essa semana ainda não. Na próxima. Mas se quiser, a gente faz. Não, pelo amor de Deus. Tem tarefa. Tá bom. Tudo bem, então. Tchau. A tarefa que é bom, pô. Então, Cássia, Beijinho, só Cássia, semana que obrigada. vem tem tarefa. Hein, Cássia? Só semana que vem que tem atividade, não é isso? Isso, só semana que vem, tá bom, gente? Tá bom, então. Obrigado. Um abraço a todos. Então, um abraço. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Beijo, boa tarde a todos.